A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, amém? Espero que todos estejam bem. Queridos irmãos, hoje estaremos meditando no livro de Juízes, capítulos 13, 14, 15 e finalizando no capítulo 16, amém? Convido os irmãos para estar comigo nesse momento de oração, que Deus venha nos abençoar. Senhor meu Deus, meu Pai amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez acordar, respirar e contemplar a Tua grandeza. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nós teremos agora de meditar, de ler a Tua palavra, que possamos guardar em nossos corações. Dá-nos, Senhor, um dia maravilhoso, e que em tudo possamos ver as Tuas mãos, o Teu cuidado, o Teu agir e mover para com as nossas vidas e por intermédio dela. E que Tua palavra, por intermédio de nós, possa alcançar aqueles que ainda não a conhecem, ou aqueles que ainda estão fracos na fé e necessitam deste alimento tão importante para as nossas vidas espirituais, que é as Tuas Sagradas Escrituras. Continue conosco, se conosco, com as nossas famílias, a família de cada irmão que está neste grupo, representada neste grupo, que o Senhor possa agir com todo o Teu amor, venha curar quem necessite, venha prosperar, suprir as necessidades dos Teus servos, em todos os sentidos, é o que eu te peço e te agradeço em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Queridos irmãos, capítulo 13 de Juízes, aqui nós veremos que o foco muda para a história de Sansão, uma das figuras mais conhecidas do livro. O capítulo começa descrevendo o ciclo de desobediência e opressão dos israelitas, desta vez, amados irmãos, sobre os filisteus. Um anjo aparece à esposa de um homem chamado Manoá, que é estéril, e anuncia que ela conceberá e dará à luz a um filho. Essa criança, chamada Sansão, será dedicada a Deus desde o nascimento e será um nazireu, separado com os votos específicos que incluem abster-se de certas coisas, como o álcool e cortar o cabelo. E também, na questão de tocar em mortos, também tinha que se abster a isso. A aparição, amados irmãos, do anjo, a mãe de Sansão, é seguida por uma aparição subsequente a Manoá, onde ele confirma as instruções sobre o nascimento e a consagração de Sansão. Sansão nasce e cresce, e o Espírito do Senhor começa a trabalhar nele. O capítulo, então, prepara um cenário, amados irmãos, para a história única e complexa de Sansão, enfatizando seu nascimento como resultado da intervenção divina e sua dedicação especial a Deus. O capítulo, então, apresenta temas da soberania de Deus, o significado dos votos e da consagração, e o potencial dos indivíduos para desempenhar, amados irmãos, papéis fundamentais no plano de Deus. Juízes, capítulo 13, serve como um prólogo, da vida de Sansão, prenunciando os desafios e as vitórias que o aguardam como juiz de Israel. Pela 7ª vez em Juízes, novamente os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E aí novamente o ciclo recomeça. Desta vez, amados irmãos, os filisteus escravizaram Israel por 40 anos. Esta opressão foi mais longa que a nação já havia sofrido. Enquanto os israelitas estavam sendo oprimidos pelos filisteus, o anjo do Senhor apareceu à esposa de Manoá, da tribo de Dan, e anunciou que, embora fosse estéril, ela seria mãe de um filho. Esse útero estéril costuma ser um ponto da partida, irmãos, nos propósitos de Deus.
Ele chama a vida da morte e usa as coisas que não são para confundir as coisas que são. Deus é tremendo. Esse filho seria um nazireu desde o ventre de sua mãe até o dia de sua morte. Ele não deveria beber vinho ou comer uvas ou passas, nem seu cabelo deveria ser cortado. A própria mãe deveria abster-se de vinho ou bebida semelhante e de qualquer coisa impura. Manoá orou por outra visita do anjo do Senhor e por mais instruções. O anjo apareceu novamente. Ela rapidamente trouxe seu marido para encontrar este visitante celestial. Então Manoá se ofereceu para preparar uma refeição para o anjo, pensando que ele era um mero homem. O anjo recusou-se a comer com Manoá meramente como alguém de igual nível. Em vez disso, ele propôs um cabrito que fosse oferecido por holocausto ao Senhor. Quando Manoá perguntou o nome do anjo, foi-lhe dito que era maravilhoso, um dos nomes dados ao nosso Senhor Jesus. O anjo então ascendeu ao céu na chama do altar, mostrando claramente que se tratava de uma aparição do próprio Senhor. Manoá e sua esposa, então, adoraram caindo de cara no chão. Um ato, irmãos, que teria sido impróprio se o anjo fosse menos que Deus. Eles viram o Senhor, mas não morreram por causa disso, pois Deus havia recebido deles um holocausto e uma oferta de cereal. Depois disso nasceu o filho chamado Sansão, que significa pequeno sol. Logo ficou óbvio que o Espírito do Senhor estava operando poderosamente em sua vida. Nas fraquezas, amados irmãos, de Sansão, ele tinha uma fraqueza por mulheres e estava disposto a desobedecer a Deus para conseguir uma mulher que lhe agradasse. Ele também desobedeceu aos seus pais. Ele praticou o engano. Ele confraternizou com 30 filisteus, os inimigos do povo de Deus. Ele cedeu ao temperamento e à vingança. Ele tinha um lado cruel em sua natureza. Ele se relacionou com uma prostituta. Ele flertou com o mal. Ele revelou o segredo de sua força ao inimigo. Ele era muito arrogante e autoconfiante. Por último, mas não menos importante, ele quebrou seu voto de nazireu. Sansão, amados irmãos, era uma mistura, de força e fraqueza. Quando pensamos em Sansão, normalmente pensamos em seus pontos fortes. Ele matou um leão com as próprias mãos. Ele matou 30 filisteus sozinho. Ele quebrou as cordas com que os homens de Judá o haviam amarrado e matou 1000 filisteus com a queixada de um jumento. Ao escapar de uma armadilha que os filisteus prepararam para ele, ele saiu pelas portas de Gaza. 3 vezes ele escapou da traição de Dalila, uma vez quebrando as 7 novas cordas do arco que o prendiam, uma vez arrebentando as novas cordas como se fosse um fio, e uma vez puxando o alfinete que prendia 7 mechas de seu cabelo a um fio. Finalmente, ele derrubou os pilares da casa em que os filisteus estavam, se divertindo com ele, matando mais em sua morte do que em sua vida. Então, Sansão são dos poucos homens na Bíblia que exibem esse tal contraste de força e também fraqueza. Amém? E com isso, amados irmãos, finalizamos o capítulo 13. Iniciando, amados irmãos, a leitura de Juízes, capítulo 14. Aqui veremos a narrativa da vida de Sansão, que continua com seu encontro com uma mulher filisteia, de Timá. Sansão expressa seu desejo de casá-la com seus pais. E embora eles estejam preocupados com a sua escolha, eles acabam atendendo a seus desejos. Durante as festividades do casamento, Sansão propõe um enigma aos convidados filisteus. Por
prometendo uma recompensa se eles conseguirem resolvê-lo em 7 dias. O enigma está ligado a um leão que ele matou anteriormente, e apenas sua esposa Filisteia sabe a resposta. Os convidados filisteus pressionam a esposa de Sansão para revelar a resposta. O que ela faz? Em resposta, Sansão mata 30 filisteus para cumprir sua aposta. Ele então sai com raiva e volta para a casa de seus pais. Sua esposa é dada a outro homem, e o relacionamento de Sansão com os filisteus torna-se cada vez mais tenso. O capítulo 14 destaca o comportamento impulsivo e às vezes imprudente de Sansão, bem como sua força enigmática e poderosa também. Ele anuncia, amados irmãos, seu conflito contínuo com os filisteus e prepara o cenário para os eventos futuros em sua vida. Juízes capítulo 14 explora temas de identidade, relacionamentos e as consequências de decisões precipitadas, mostrando a complexidade da natureza humana de uma forma que a interação entre os desejos pessoais e o plano abrangente de Deus seja então necessário ser refletidos. Em Juízes 14, a narrativa da vida de Sansão continua com seu encontro com uma mulher filisteia. Sansão, amados irmãos, agora era um jovem. Ele deseja casar-se com uma filisteia de Timná. Apesar das objeções de seu pai, Sansão insiste em buscar esse casamento. Durante então essa viagem, Sansão encontra um leão que ele mata com as próprias mãos. Ao retornar, ele descobre que as abelhas criaram mel dentro da carcaça do leão. Sansão usa esse incidente para propor um enigma aos convidados filisteus em uma festa de casamento. Frustrados por sua incapacidade de resolver o enigma, os convidados filisteus então pressionaram a esposa de Sansão para obter a resposta dele, como eu já havia falado no início do áudio. Sansão então finalmente revela a resposta para sua esposa, e ela compartilha com os filisteus. Com raiva então Sansão mata 30 filisteus para cumprir a sua promessa de fornecer-lhes as roupas que havia apostado no enigma. O capítulo apresenta a forte e impulsiva de Sansão. Essa natureza, impulsiva e forte de Sansão é destacado aqui, destacando também sua vontade de se envolver com os filisteus, bem como a complexa dinâmica entre israelitas e os filisteus, que a gente vem acompanhando em todo o texto. Juízes 14, amados irmãos, prepara o terreno para as futuras interações de Sansão com os filisteus e prenuncia os desafios e conflitos que ele enfrentará, como juiz de Israel. Finalizamos aqui, amados irmãos, então, a leitura e exposição do livro de Juízes, capítulo 14. Amém? Em Juízes, capítulo 15, queridos irmãos, aqui nós veremos a tumultuada jornada de Sansão, que continua enquanto ele busca vingança contra os filisteus por seu papel em seu casamento fracassado. Sansão visita sua esposa com um cabrito como oferta de paz, mas seu pai se recusa a deixá-lo vê-la, explicando que ele foi dado a outro homem. Enfurecido, Sansão captura 300 raposas, amarra suas caudas e as incendeia, soltando-as nos campos e vinhedos dos filisteus, causando destruição generalizada. Os filisteus retaliam, queimando a esposa de Sansão e o seu pai até a morte. Em resposta, Sansão os ataca, matando muitos com a queixada de um jumento. Ele então fica com sede e clama a Deus por água, levando a milagrosa divisão de um lugar oco em lei, onde a água jorra.
O capítulo continua a enfatizar a natureza impulsiva e vingativa de Sansão, ao mesmo tempo em que mostra sua força física, os elementos sobrenaturais que o acompanham suas ações. Esse ciclo, irmãos, de conflito entre Sansão e os filisteus acaba se intensificando, ressaltando as consequências de suas vinganças pessoais. Juízes 15 investiga essa complexidade, das emoções e relacionamentos humanos e o potencial para resultados destrutivos e também redentores em resposta a afrontas e injustiças pessoais. Quando seu sogro se recusou a deixar a Sansão ter sua esposa, Sansão vingou-se pessoalmente, amarrando as caudas de 300 raposas em pares, colocando uma tocha acesa entre cada par de caudas e soltando os animais dos campos de cereais, vinhas e os olivais. Os filisteus descobriram a causa desse ato cruel e de uma forma que retaliaram, queimando até a morte a esposa de Sansão e seu pai. A resposta de Sansão, irmãos, foi matar uma grande multidão de filisteus. Então ele se retirou para a fenda da rocha de Etã, no território de Judá. Mas a violência desencadeia mais violência. Quando os filisteus marcharam atrás dele, os homens de Judá fervilmente o lembraram de que os filisteus eram seus governantes. Para salvar a própria pele, eles concordaram em amarrar Sansão com segurança e entregá-lo ao inimigo. Sansão concordou com isso, desde os seus próprios compatriotas não tentassem matá-lo. Eles caíram, irmãos, para uma mentalidade de vassalo e escolheram trair seu próprio compatriota a permanecer leais a seus opressores, em vez de fazer amizade com Sansão e se livrar de suas correntes. Então aqui, amados irmãos, segue um dos momentos gloriosos de Sansão. Quando ele foi trazido amarrado, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Com a queixada de um jumento, ele matou 1000 filisteus. Ele chamou o lugar de Ramat-Lehi. Há um jogo de palavras no versículo 16, como se dissesse: com a queixada de um jumento os assassinei, ou com a queixada de um jumento os empilhei em massa. Às vezes a gente se pergunta, por que o Senhor deu vitória tão grande por meio de uma arma tão improvável? Sansão, amados irmãos, foi proibido de tocar em qualquer coisa que fosse impura, e o maxilar certamente era isso, sendo parte de um animal morto. Mas essa arma incomum tornou ainda mais evidente que a vitória foi sobrenatural, dada por Deus por meio dele, da forma dele. Esse é um exemplo do que o Senhor, quando o Senhor, permitindo irregularidades durante um período de crise extrema, que normalmente não seriam permitidas. Em resposta à oração de Sansão por água, Deus milagrosamente providenciou uma nascente. E é neste período, irmãos, da trajetória aqui de Sansão, que o Espírito de Deus registra seu julgamento de Israel por 20 anos. Amém? E com isso finalizamos a leitura do capítulo 15. Finalizando a leitura de hoje, amados irmãos, no capítulo 16, veremos que, perto do fim de seu governo, a luxúria desenfreada de Sansão o levou à casa de uma prostituta na cidade filisteia de Gaza. Os homens da cidade pensaram que finalmente haviam encurralado o inimigo. Mas Sansão levantou-se à meia-noite e carregou as portas do portão da cidade, bem como as 2 ombreias, até o topo da colina que dá para Hebrom, a uma distância de 40 milhas. Em seguida,
Sansão se apaixonou por uma mulher filisteia chamada Dalila. Quando isso se tornou conhecido, os senhores dos filisteus ofereceram a ela uma grande recompensa se ela atraísse Sansão, para que ele revelasse o segredo de sua força, de sua grande força, aliás. Em sua primeira tentativa, Sansão disse que se fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ele ficaria muito fraco. Então, ela o amarrou com 7 cordas de arco novas e sugeriu que os filisteus estavam prestes a atacá-lo, mas Sansão quebrou as cordas como se fosse um fio de lã. Na segunda tentativa, Dalila seguiu a sugestão de Sansão, amarrando-o com cordas novas e avisando de que os filisteus estavam se aproximando para matá-lo. Mas novamente Sansão quebrou suas amarras como se fossem fios. Ainda brincando com fogo, Sansão disse a Dalila que ele ficaria desamparado se ela tecesse as 7 mechas de seu cabelo e depois a prendesse na teia do tear. Quando ela acordou, com o aviso de que os filisteus estavam prestes a prendê-lo, ele saiu com o sarrafo e a teia. Finalmente, Sansão cedeu e revelou a Dalila o segredo de sua força, seu cabelo comprido. Embora não fosse a fonte de seu poder, era indicação externa de que ele era um nazireu, sua separação para Deus. Foi seu relacionamento com Deus que o tornou forte, não seu cabelo. Mas, se seu cabelo fosse cortado, ele ficaria impotente, sem forças. Dalila então sabia agora que tinha seu segredo. Quando ele estava dormindo sobre os joelhos dela, ele chamou os filisteus. Um deles raspou a cabeça e sua força o deixou. Quando Sansão acordou, ele tentou reunir suas forças, sem saber o que o Senhor havia se afastado dele. Os filisteus furaram os olhos de Sansão e o prenderam em Gaza, onde ele foi forçado a moer grãos. Alguém descreveu essa degradação como uma tríplice, como se houvesse ali a escravidão do pecado que prende, cega e oprime. Mas lentamente seu cabelo começou a crescer novamente. Quando os senhores dos filisteus realizaram um grande sacrifício em comemoração ao seu deus Dagom, eles trouxeram Sansão como uma exibição que seu Deus havia feito por eles. Além disso, eles obrigaram a entretê-los com seus feitos. Durante a festa, Sansão segurou os 2 pilares do meio que sustentavam o templo, clamou ao Senhor por força, e então derrubou os pilares e demoliu o edifício. Todas as pessoas foram mortas. Aqui um registro melancólico é que Sansão matou mais em sua morte do que em sua vida. Porque ele conviveu com os filisteus tantas vezes em sua vida e achou suas mulheres irresistíveis. Sansão agora é encontrado com os filisteus em sua morte. Um cadáver entre os cadáveres nos escombros do templo de Dagom. A separação lhe renderia uma morte mais nobre. Aqui aprendemos uma lição que não devemos, amados irmãos, tornar levianamente a perda da separação, ou seja, a santificação, que leva à perda de poder e eventual ruína. Entregar nossos membros ao pecado é buscar uma autodestruição. O corpo de Sansão foi removido para o território de Dan, por seus parentes, e ali ele foi enterrado. Com isso, amados irmãos, nós finalizamos
a leitura e exposição do livro de Juízes, capítulos 13, 14, 15 e finalizando no capítulo 16, amém? Tenham todos um ótimo dia, uma ótima leitura, uma ótima meditação das Sagradas Escrituras. Um forte abraço e fiquem com Deus.